Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós iniciamos um novo projeto aqui no canal. Esse aqui é o tapete geométrico colorido. Ele é um tapete com a base aqui produzida com barbante número 8 e o bico com os barbantes número 6. Trabalhei com a agulha número 4. Você vai tendo os formatos geométricos aqui no seu tapete. Tem um losango aqui no meio, algumas tiras de retângulo e um triângulo aqui na lateral, ok? Para produzir o seu tapete, você vai precisar de 530 gramas do barbante número 8 liso. No caso do meu aqui, é um verde floresta. Do barbante número 6, você precisa de 140 gramas do verde mesclado, 42 gramas do rosa mesclado e 42 gramas do amarelo mesclado. Depois de pronto, o tapete vai ter 1,8 m de comprimento por 61 centímetros de largura. Ele é um tapete fácil de fazer, é liso aqui, os relevos dele vão ficando aqui por conta mesmo dos desenhos geométricos. Tem as meninas que gostam de tapetes mais lisos, que vão gostar muito desse tapete. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que o nosso canal sempre traga novidades aqui para vocês, ok? Então vamos começar. Eu vou começar trabalhando com fio verde floresta. No caso do meu aqui é um barbante número 8 e a agulha é a número 4. Eu começo prendendo o fio na agulha e vou fazer 59 correntes. Feita aqui as 59 correntes, eu vou voltar na quinta corrente depois da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente e faço mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Então, eu tenho as correntes iniciais, que depois nós vamos trabalhar nelas. E depois tenho mais um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto uma corrente na base, passo para a próxima e vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fica assim. Novamente, uma corrente de separação, salto uma corrente na base,
passo para a próxima corrente e vou trabalhar os 3 pontos altos, um em cada corrente que tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa alça de correntes e volto trabalhando com você, sempre fazendo os 3 pontos altos, um em cada ponto de base, formando aqui o bloquinho, e entre eles você faz uma corrente de separação e salta uma corrente na base. Então, vou completar os meus bloquinhos e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último bloquinho na última corrente de base. Agora eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Viro aqui o trabalho para baixo, vou aqui na base desse último ponto que acabei de fazer e prendo com um ponto baixíssimo. Então, nós temos aqui a primeira carreira finalizada. Você ficou com a alcinha de pontos aqui no final da carreira. Aqui no começo também você tem uma alcinha de pontos aqui, são as correntinhas que sobram no início, as correntinhas que sobram no final. E aqui no meio, você tem 14 blocos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente, ok? Então, finalizamos a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu vou voltar aqui dentro da alça de correntinhas, volto a minha agulha aqui, pego aqui o meu fio e faço um ponto baixo. E vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou passar para a próxima alça e vou trabalhar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, que vai ser sempre essa correntinha que você tem na base, e trabalho mais 3 pontos altos. Mais uma corrente, passo para a próxima alça e faço o bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos por todas essas alças aqui, até chegar aqui no final dessa lateral e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui essa lateral, até agora nós já trabalhamos aqui 13 bloquinhos. Para passar aqui para essa alça de 4 correntes, eu vou fazer 2 correntes de separação. Passo para a alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, aqui ainda dentro da alça, faço um segundo bloco de 3 pontos altos. Faço mais 3 correntes de separação e ainda dentro da alça, faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. Então, ficou assim aqui dentro da alça. Primeiro bloquinho, 3 correntes, o segundo bloquinho, 3 correntes e o terceiro bloquinho. Ok? Agora, vou fazer novamente 2 correntes de separação
passo para a próxima alça, que já é essa alça de uma corrente, e volto a trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu já estou trabalhando, contornando aqui o nosso tapete. Então, depois da alça, nós viramos, que normalmente ele já vai virar depois que você faz o terceiro bloquinho. E aqui eu já estou trabalhando nessa outra lateral. Vamos contornar aqui, fazendo os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E quando chegar aqui para trabalhar na alça, eu volto trabalhando com você para fazermos aqui os 3 blocos. Então, você vai fazendo aqui, em cada alça, 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou completar essa lateral e volto trabalhando com você. Feito aqui os 13 bloquinhos dessa lateral, nós vamos passar agora para a alça. Para passar para a alça, eu vou fazer 2 correntes. E aqui dentro da alça, eu faço o bloco com 3 pontos altos, 3 correntes de separação, o segundo bloco com 3 pontos altos, mais 3 correntes de separação, e agora vou fazer 2 pontos altos. Então, fiz um ponto alto, faço o segundo ponto alto e vou fechar a carreira nessa primeira corrente que tenho depois do ponto baixo que iniciamos. Então, aqui na primeira corrente, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui sobram 2 correntes, que são essas 2 correntes de separação. Então, aqui nós completamos a segunda carreira aqui do nosso tapete. Para começar a terceira carreira, eu vou passar aqui para dentro dessa próxima alça, fazendo um ponto baixo e uma corrente para substituir aqui o primeiro ponto alto dessa carreira. E nessa mesma alça, vou fazer aqui um ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntes de separação. Esse bloco aqui eu vou completar quando eu estiver finalizando a carreira. Então, aqui agora eu vou passar para a parte onde eu tenho os bloquinhos, onde eu tenho uma corrente de separação. Sempre uma corrente de separação, você faz o bloquinho de 3 pontos, separados por uma corrente. Então, faço aqui os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, passo para a próxima alça, faço os 3 pontos altos. Eu vou fazendo essa mesma sequência, trabalhando uma corrente de separação e em cada alça de base que eu tenho de uma corrente, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer por toda essa lateral. Quando eu chego aqui, antes dessa alça aqui do canto, eu tenho uma alcinha de 2 correntes, então nela eu já vou trabalhar diferente. Então, vou trabalhar os blocos de 3 pontos altos até essa última alça aqui de uma corrente. Então, vou completar a lateral e volto trabalhando com você. Já completando aqui os 3 pontos altos, nós trabalhamos aqui um total de 12 blocos de 3 pontos altos. Esses 2 pontos aqui não contam como bloquinho, que depois eu vou trabalhar em um bloco maior aqui nesse canto. Então, são 12 blocos de 3 pontos altos. Para passar para a próxima alça, que é essa alça de 2 correntes,
eu também vou fazer 2 correntes de separação. Na alça, vou fazer 2 pontos altos. Eu tenho um bloco de 3 pontos aqui na base, vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. E nessa alça aqui do canto, faço mais 2 pontos altos. Então, completei aqui um bloco de 7 pontos. Faço 3 correntes de separação. Nessa mesma alça, vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos. Então, já virei aqui o trabalho, estou trabalhando aqui nessa parte mais estreita do tapete. Agora, vou fazer 2 correntes, passo para outra alça do canto e faço outro bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, viro o trabalho para trabalharmos aqui agora na outra lateral. Nessa mesma alça, vou fazer 2 pontos altos. Nesse bloco aqui na base de 3 pontos, vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. E na próxima alça de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando o bloco de 7 pontos, como fizemos aqui na outra lateral. Agora, vou fazer 2 correntes de separação. Então, saí aqui dessa parte aqui da lateral e vou voltar a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos. Então, já vou passar para essa alça de uma corrente. Então, sempre onde você tem uma corrente, você vai trabalhar o bloco com 3 pontos altos. E entre eles, vai fazer uma corrente de separação. Vai fazer aqui um total de 12 blocos nessa lateral. Já fiz um, vou fazer mais 11 e volto trabalhando com você. Já completando aqui o bloco de número 12. Vou passar para a próxima alça, que é de 2 correntes, então vou fazer 2 correntes de separação. Na alça, faço no bloco de 3 pontos, trabalho um ponto alto em cada um deles. E na próxima alça, a alça do canto, faço 2 pontos altos, completando aqui o bloco de 7 pontos. Faço 3 correntes de separação, vou virar aqui o trabalho. Nessa mesma alça, trabalho um bloco com 3 pontos altos. Duas correntes de separação, passo para a próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. 3 correntes de separação, viro o trabalho, vou completar aqui então a primeira lateral que iniciamos. Nessa mesma alça, faço 2 pontos altos. No bloco de 3 pontos, trabalho um ponto alto em cada um deles. E aqui nessa primeira corrente que iniciamos, depois do ponto baixo, vou prender com um ponto baixíssimo, completando assim o bloco de 7 pontos. Então, aqui nos cantos ficou dessa forma, um bloco de 7 pontos, 3 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes aqui, entre eles, e na outra lateral a mesma coisa. O bloco de 3 pontos, 3 correntes e
7 pontos altos. Nessa parte aqui do comprimento do tapete, você vai tendo sempre os bloquinhos de 3 pontos altos e entre eles uma corrente de separação. Então, finalizamos aqui a terceira carreira. Para começar a quarta carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixo e mais uma corrente. Na alça aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, depois, esse aqui vai virar um bloco grande desses aqui. Então, agora eu vou passar para os bloquinhos de 3 pontos. A minha próxima alça é essa de uma corrente. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Na alça de uma corrente, você sempre trabalha o bloquinho com 3 pontos altos. E vai fazendo uma corrente de separação entre eles. Então, cada alça de uma corrente, o bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, vou completar toda essa lateral aqui. Quando eu chegar aqui nessa alça de 2 correntes, eu volto trabalhando com você. Já chegando aqui, completando aqui, eu trabalhei 11 bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Esse primeiro bloquinho aqui eu não conto, apenas esses aqui, ok? Então, são 11 blocos de 3 pontos altos. Para chegar aqui na última alça, para passar aqui para a alça, eu vou fazer 2 correntes. Na alça que eu tenho de 2 correntes na base, faço 2 pontos altos. E aqui no bloco, que são 7 pontos na base, eu vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Na alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim um bloco de 11 pontos altos. Agora, vou fazer 3 correntes, viro aqui o trabalho, vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro dessa mesma alça. Faço 2 correntes de separação, passo aqui para essa alça aqui do meio e faço um outro bloco com 3 pontos altos. Mais 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e faço o bloco com 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntes. Nessa mesma alça, eu vou virar agora o trabalho, vou fazer 2 pontos altos, vou passar para o bloco de 7 pontos e trabalho um ponto alto em cada um deles. E na próxima alça, que é essa alça de 2 correntes, eu faço os outros 2 pontos altos, completando assim o bloco de 11 pontos altos. Então, ficando assim.
Agora, você vai trabalhar na outra lateral, trabalhando os blocos de 3 pontos altos em cada alça de uma corrente que você tem na base. Para sair aqui desse bloco grande, você faz novamente 2 correntes. Na alça de uma corrente, volta a fazer os bloquinhos agora de 3 pontos altos e uma corrente de separação entre o bloquinho. Passa para a próxima alça de uma corrente que tem na base, faz mais um bloquinho. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou colocar aqui na mesa para você ver. Você vai trabalhar essa sequência aqui nesse outro canto. Então, vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chega aqui nessa alça de 2 correntes, faz 2 pontos altos, 7 pontos no bloco, mais 2 pontos altos. Então, completa 11 pontos. 3 correntes nessa mesma alça, mais um bloco de 3 pontos altos. Faz 2 correntes nessa alça do meio, um bloco de 3 pontos altos. 2 correntes nessa última alça, um bloco de 3 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos e completa aqui o restante dos pontos aqui desse último bloco. Então, vou completar toda a minha carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos pontos altos para completar o primeiro bloco, eu vou vir aqui nessa primeira corrente que tenho depois do ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo, completando assim o bloco de 11 pontos altos. Então, vou mostrar para você como ficou. Nós temos aqui, na parte dos cantos, você tem um bloco de 11 pontos altos, 3 correntes e depois 3 pontos altos. 2 correntes, aqui no meio ficou um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes. Na outra alça você tem o bloco de 3 pontos altos, 3 correntes e o bloco de 11 pontos altos, completando assim o outro canto. Aqui no meio continuaram os bloquinhos, sempre separados por uma corrente. E aqui na outra lateral, nos outros cantos, você fez o mesmo formato com os blocos aqui de 11 pontos altos e os blocos pequenos aqui na parte mais estreita. Certinho? Então, aqui finalizamos a quarta carreira. Para fazer a quinta carreira, eu começo passando para o próximo ponto de base com um ponto baixo mais uma corrente. Esse ponto baixo e essa corrente equivalem ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Na próxima alça, que é uma alça de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, vou passar para a alcinha de uma corrente, nela eu trabalho apenas o bloco de 3 pontos altos. Agora faço uma corrente de separação. Passo para a próxima alça e volto a fazer o bloco de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Então, vou continuar fazendo os blocos por essas alças de uma corrente que tenho na base. Então, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, e volto trabalhando com você. Feito aqui os primeiros blocos, então, de 3 pontos altos, nós fizemos aqui um total de 10 blocos de 3 pontos altos.
Esse primeiro bloco aqui você não conta. Ele vai fazer parte depois do bloco grande. Apenas esses. São 10 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, agora nós vamos passar para a alça de 2 correntes. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Na alça, você trabalha 2 pontos altos. E aqui no bloco grande, dessa vez eu vou trabalhar mais 8 pontos altos. Então, aqui em cima do bloco, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vão ficar 3 pontos vazios aqui da base do bloco grande. E mais os 2 pontos que você já tinha feito, então você tem um bloco aqui de 10 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes de separação, salto esses próximos 3 pontos na base, passo para a alça e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Mais 3 correntes de separação. E nessa mesma alça, faço um segundo bloco com 3 pontos altos, formando aqui o primeiro canto aqui do tapete. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou virar aqui o tapete, passo para a próxima alça e trabalho um bloco com 3 pontos altos. Agora, vou fazer apenas uma corrente, passo para a próxima alça e vou fazer outro bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça aqui do próximo canto e vou fazer 3 pontos altos. Mais 3 correntes, na mesma alça, faço mais 3 pontos altos, formando aqui o segundo canto do tapete. Ficando dessa forma. Agora, eu vou voltar aqui a trabalhar no bloco grande. Já virei o tapete. Nós vamos fazer agora esse bloco de 10 pontos. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Vou saltar os primeiros 3 pontos de base. 1, 2, 3. A partir do 4º ponto de base, eu vou trabalhar aqui em cima do bloco 8 pontos altos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, completando o bloco de 10 pontos. Vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça e vou trabalhar agora a sequência dos bloquinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Você vai fazer essa mesma sequência aqui para fazer agora essa outra lateral do tapete. Então, você vai fazer aqui um total de 10 blocos
de 3 pontos altos separados por uma corrente. Quando chega nessa alça de 2 correntes, você vai fazer 2 correntes de separação, 2 pontos altos, mais 8 pontos aqui no bloco, completando o bloco de 10 pontos. Salta 3 pontos de base, faz 2 correntes e aqui vai fazer um outro canto com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, um bloco de 3 pontos. 2 correntes, faz o outro canto com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Faz 2 correntes de separação, salta 3 pontos de base e completa aqui o restante do bloco, que o começo dele já está aqui. Então, vou completar essa mesma sequência aqui da carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto, completando aqui esse bloco grande e venho nessa primeira corrente que iniciamos depois do ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Então, nós finalizamos aqui a carreira de número 5. Os nossos blocos grandes passaram a ter 10 pontos altos aqui nessa carreira. Para começarmos agora a 6ª carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixo. Faço mais uma corrente para equivaler aqui ao primeiro ponto alto da carreira. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Na próxima alça, que é a alça de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes de separação. A próxima alça é de apenas uma corrente, então nela eu já começo a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Separados sempre por uma corrente. Então, em cada alça de uma corrente, eu volto a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. E entre eles, uma corrente de separação. Nessa carreira, eu vou fazer aqui um total de 9 bloquinhos. Já fiz 2, então vou fazer mais 7 e volto trabalhando com você. Feito, então, aqui os 9 bloquinhos de 3 pontos altos, a próxima alça é uma de 2 correntes, então vou fazer 2 correntes de separação. Na alça eu trabalho 2 pontos altos. Aqui no bloco grande eu vou fazer mais 8 pontos altos para completar um bloco de 10 pontos. Nós já fizemos 2 pontos na alça e vou trabalhar então mais 8 pontos altos aqui em cima do bloco. Então, temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Ficaram 2 pontos vazios. Eu faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e vou fazer 2 pontos altos. No bloquinho de 3 pontos, eu faço um ponto alto em cada um deles. E na próxima alça, que é essa alça do canto, faço mais 2 pontos altos, completando aqui um bloco de 7 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes. Nessa mesma alça, vou virar agora aqui o trabalho. Vou fazer um outro bloco de 3 pontos altos, formando aqui o primeiro canto do tapete, aqui dessa carreira. Ficando assim. Agora,
eu vou fazer 2 correntes de separação. Na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço apenas uma corrente. Na próxima alça, faço outro bloco de 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, outro bloco de 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes, passo para a próxima alça, que é o segundo canto aqui do tapete, faço o bloco de 3 pontos altos. Três correntes. Vou virar agora o tapete e vou fazer aqui um bloco agora de 7 pontos. Então, dentro dessa mesma alça, eu faço 2 pontos altos. No bloquinho de 3 pontos que tenho na base, faço um ponto alto em cada ponto de base. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, completando assim o bloco de 7 pontos. Então, ficou dessa forma aqui no canto. Nós vamos fazer ainda o bloco grande de 10 pontos. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Aqui no bloco grande, você salta os primeiros 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, você vai fazer agora um bloco de 10 pontos altos. Aqui em cima do bloco grande, você vai trabalhar 8 pontos altos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na próxima alça, você faz os outros 2 pontos altos, é uma alça de 2 correntes, para completar o bloco de 10 pontos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui nos blocos grandes, você vai ter 10 pontos altos. Depois dele, você tem um bloco de 7 pontos. E depois forma o canto com as 3 correntes e o outro bloquinho aqui no meio. Na parte mais estreita ficam mais 3 blocos. Aqui você forma o outro canto com um bloquinho de 3 pontos, 3 correntes e 7 pontos. E depois você tem novamente o bloco de 10 pontos, ok? A partir do bloco de 10 pontos, você vai fazer as 2 correntes de separação. A alça que é a alça de uma corrente. Onde tem uma corrente, sempre você trabalha o bloco com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, essa aqui é a sequência. Vai fazer 9 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E depois aqui, volta a trabalhar a sequência do canto. Um bloco de 10 pontos, um bloco de 7 pontos, 3 correntes, outro bloquinho de 3 pontos. Depois, mais 3 blocos e volta a fazer aqui o outro canto. 3 pontos, 3 correntes, 7 pontos e depois completa aqui com os 10 pontos. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você.